Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, mais um conteúdo de garbo e elegância, e hoje vocês já viram. Eu estou com um convidado muito especial, direto da Curuzu. Eu recebo no É Nós Que Heróis, Lecheva, atualmente coordenador técnico do Paysandu. Lecheva, bem-vindo, muito obrigado por ter dado essa oportunidade de a gente bater um papo com a galera do É Nós Que Heróis, para a parte azul clara do É Nós Que Heróis. É nós que heróis, uma satisfação aí estar podendo fazer esse bate-papo aí descontraído, né? Falando aí principalmente de futebol, que é a nossa grande paixão, e a maior de todas, nosso clube, nosso amado, querido Papão da Curuzu. Lecheva já tem a manha, já deu muita entrevista. Querem saber o que o homem falou? Ficaste curioso? Eu já te peço. Vem com nós, papi. Mais uma vez, salve nação querosense, bora bater esse papo com o Lecheva. Lecheva, como eu te falei, aqui é uma troca de ideia, um bate-papo, e a gente vai falar de Paysandu, de futebol, mas eu queria começar, tentar se explicar para a galera, quando se formou a trinca do futebol bicolor, né? A tríade, tu, Fred e o Márcio, depois da escolha, todo mundo, que legal e tal, isso foi replicado do outro lado. Mas agora que já começar, a gente está gravando depois da segunda rodada de mais uma vitória do Paysandu. Como é no dia a dia que funciona esse esquema coordenador técnico, executivo de futebol e treinador? Até onde o Lecheva pode ir? O que ele faz mesmo? Assim, no dia a dia, para a galera entender o quanto isso acrescenta nessa melhoria que parece que está vindo aí do clube. Eu acho que o primeiro fator, né, que a diretoria pensou é em ter uma pessoa hoje dentro do clube que tenha uma representatividade, né, da história do clube, né? Alguém que os atletas possam ver, possam confiar, né, e se sirva ao mesmo tempo de um exemplo, né, de alguém que tem uma história vitoriosa dentro do clube. E é claro que nós não podemos ficar só nas aparências, né? Temos que trabalhar, ralar, né? E tivemos aí no início a participação direta tanto na contratação do nosso comandante, né, que é o Márcio Fernandes, também também do nosso executivo, que é o Fred, uma pessoa que a gente tem tido uma sintonia muito grande, né, tentando separar aí sempre as nossas funções, mas ao mesmo tempo um ajudando o outro, né. A princípio a minha parte seria mais a parte técnica, estaria mais ligado aí à comissão técnica, aos trabalhos de campo, né? E o Fred estaria mais na parte burocrática, de gestão. Mas a gente acaba se ajudando em ambas as situações. E também é claro que eu tenho uma ligação mais direta com a diretoria, né? Por ser hoje o representante direto da diretoria junto à comissão técnica. E o Márcio Fernandes também a gente tem tido aí uma relação muito boa, é um cara que está muito aberto, né? A escutar, a entender o nosso pensamento de entendimento do que é o clube Paysandu, apesar de o Márcio também já ter sido, um ex-atleta, né, do clube, mas passou apenas 2 anos aqui, no início dos anos 80, e então a gente costuma no dia a dia estar trocando ideia, trocando informações, no dia do jogo principalmente, né, a gente lá de cima tem uma visão privilegiada da partida, então a gente troca uma ideia ali, às vezes no intervalo, mas sempre é claro que a decisão final é do treinador. Mas ele deixa sempre a gente bem à vontade para trocar essa ideia e juntos a gente tenta sempre achar aí a melhor opção para o Paysandu, que é o mais importante de tudo. Quer dizer que então assim, deixa eu ver se eu entendi legal. O Lecheva e o Márcio conversam sobre campo e bola, vamos dizer assim, só tentando fazer um resumo a grosso modo. Lecheva e Fred trocam ideias sobre o além campo e bola. Esse cara, tem isso aqui, o que tu acha disso e tal. E tu é o meio que o elo de ligação dos três com o papai. Exatamente. Né? É isso. Com o Maurício, com o Abelha, né, e o Felipe, que são os dois vice mais atuantes, mas temos também o Bernardo e o Roger, que são as pessoas que estão mais à frente do futebol hoje, da diretoria. Então eu faço mais ou menos o elo entre todos esses departamentos, digamos assim. Não é muito fácil, mas tudo bem. Não é. Mas tu fala muito com o Roger. E quando tu ouves a galera dizer assim,
quem manda, quem contrata, quem põe o dinheiro é o Roger. Te incomoda ou vocês estão, desculpa o termo, eu posso falar, cagando e andando para esse tipo de coisa? A gente ouve muita coisa, né? Se a gente for ouvir tudo que se fala aí fora, quando nós chegamos aqui falaram de tantos nomes, de contratações. Impressionante, né, Alexandre? Até Thiago Neves, foto dele já no aeroporto, enfim. Ricardo Oliveira. Então a gente sabe que o mundo do futebol, principalmente do futebol paraense, impressionante. Ele gera muita notícia, porque sabe que é um povo apaixonado, tudo que você noticiar vai vender. Mesmo por mais absurdo que mais isso. Absurdo ou talvez até quanto mais absurdo. É aí que vende mais ainda a informação. Então a gente já está bem calejado quanto a isso. O mais importante é o que eu sempre falo. A diretoria, eu não sei os erros do passado, quais eles cometeram, mas o que me deixa muita vontade hoje de trabalhar no Paysandu é porque eu sei que foi criada uma expectativa pelo torcedor com o meu retorno, né? Foi um pedido quase, né? Tipo assim, muito falou no teu nome, mas falou do teu perfil, no caso que tu falaste, do representante de uma era de ouro, de um cara vencedor e conhecedor do clube. É verdade, isso deu uma... E acima de tudo por saber do meu perfil de agregador, né? O cara que agrega. Verdade, também. Então, o torcedor criou uma esperança, né? Foi até esse termo que a maioria dos torcedores colocaram e até publicaram, a esperança está de volta. Então a gente sabe que isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente. E assim, a diretoria que está aqui hoje no Paysandu, eu posso garantir isso para o torcedor, é uma diretoria que tem trabalhado incansavelmente para o melhor do Paysandu. Eu poucas vezes vi uma diretoria tão atuante quanto essa, todos os dias estão no clube, todo final de tarde, independente de obrigações pessoais, eles estão no clube para tentar resolver as demandas do dia a dia, e isso me dá uma garantia de que a gente deva ter um ano bastante proveitoso, bastante vitorioso aí no quesito competições e trabalho de diretoria. Eu tenho certeza que o Paysandu não vai deixar de alcançar os seus resultados. Galera, a gente vai fazer assim, eu vou conversar com o Lecheva sobre o Paysandu atual, sobre perspectiva, mas fica aí que a gente obviamente não poderia deixar de falar sobre a Era de Ouro Bicolor, que fez, né? Ele tá aqui com toda essa vontade, então, eu sei que vocês querem. Lecheva, tu falaste que tu participaste do processo de tomada de decisão no nome do Márcio, que particularmente eu gosto muito. Estou puxando a sardinha para o meu lado, porque tanto o Márcio quanto o Marcinho já estiveram no canal, não quando ele estava no rival, eles estavam, quando eles saíram, ele estava em outro clube, início de pandemia. Gostei muito da conversa do Márcio, foi virtual. E assim, quando tu viste os nomes e agora que tu tá vendo o trabalho em campo, e aí eu vou acrescentar, tu falaste, eu fico vendo lá de cima e o Márcio é aberto de, eu vi imagino que seja isso, eu vi um espaço aqui, talvez tenha que trabalhar mais ali. A tua expectativa com o trabalho do teu treinador e a realização desse trabalho está dentro, está acima da expectativa? Nem vou perguntar que está abaixo, que com 2 vitórias é sacanagem. Assim, a gente sabe que é início, né? É início de um trabalho, como você bem colocou, mesmo com 2 vitórias, a gente sabe que não temos nem motivos ainda de fazer grandes comemorações, mas também longe de ter preocupações. Eu acho que está tudo correndo como a gente esperava. Também não pode ter o fiscal da alegria, né? Não pode comemorar, pode ficar feliz. Como não pode ficar feliz, mano? Ganhou 2 jogos, vai ficar triste, chorar? Exatamente, tem que comemorar, mas sem iludir. Sem ilusão, exatamente. E principalmente você tendo já um clássico, né, na segunda rodada, onde enfrentamos o atual vice-campeão, né, que o Atunera é o vice-campeão da temporada passada. Então, assim, o trabalho vem tendo o seu crescimento gradual, como nós já esperávamos, né? Está tudo dentro do que você Tudo dentro do nosso prognóstico. Sabemos que temos ainda muito que melhorar, algumas peças ainda estão se encaixando, se conhecendo ainda, né? Mas tudo dentro do que a gente já esperava, e eu tenho certeza que a equipe ainda tem muito a crescer. Vamos nisso ainda um pouquinho. Eu estava gravando os conteúdos para o canal, até, por favor, eu fiz um resumão da live pós-rodada. E o que me pareceu é que o Paysandu é um time mais ciente. Por incrível que pareça, assim, me surpreendeu porque trouxe mais gente, não é só a quantidade, ele teve que remontar, não teve base.
Então eu imaginei que, tanto que eu falava antes assim, cara, eu acho que tem encaixe, os nomes que estão chegando, obviamente, podem dar certo ou dar errado, são bons, quem está no comando é melhor, entende de futebol, blá, blá, mas eu acho que a torcida bicolor vai ter que ter uma paciência pelos encaixes. Aí veio e tal. A minha pergunta para ti é assim, tem muita, eu acho que o Paysandu está tendo uma consciência, não é nem dos erros, é dos ajustes. Por exemplo, falei isso na live e vou colocar aqui, eu não sei se é a tua mesma visão de jogo, obviamente que eu vou conversar com o Márcio. O Ricardo é um cara experiente. O que a galera começou a tirar onda, eu trouxe, chamei, tá bom, os velhinhos bom de bola. Os velhinhos bom de bola. Que são muito bom de bola, a gente já viu nas 2 partidas do Ricardo a diferença dele de inteligência de jogo, não é com a perna, é aqui. O próprio Toscano, o Enan, enfim. E aí eu estava falando assim, o Márcio testou o Ricardo de segundo volante, onde ele joga olhando um pouco mais livre, podendo trabalhar o jogo, fazer esse jogo girar, e também já trabalhou contra a Tuna ele como um terceiro cara, tendo um ali mais seguro, para não deixar tão... É um problema que ele vai ter, problema mesmo entre aspas, que ajustar, e ele está usando, e eu achei isso bom. Isso é falado, desculpa eu ter me alongado, eu estou dizendo assim, essa diferença de pró e contra, o Ricardo aqui, eu fico mais vulnerável, mas deixa eu ver se mesmo mais vulnerável na defesa, eu compenso muito bem com os meus prós, que é, o Ricardo vai trabalhar o jogo, ninguém vai ficar colado nele, porque o primeiro cara que vai chegar nele não tem tanto perfil de marcação, porque ele está jogando atrás. Vamos testar, já que a gente não teve tanto amistoso. Isso é visto por vocês, é trocado essa ideia, ou é uma decisão do Márcio? E se for também, parabéns só para o Márcio, para todo mundo. Isso é uma preocupação nossa, sim. Tanto que na montagem do elenco a gente ficava na dúvida se nós colocávamos o Ricardinho como um segundo volante ou como meia. A gente traz mais um segundo volante ou traz mais um meia. Então isso também legal. Fez parte da nossa dúvida. Tanto, e chegamos a consultar o Márcio antes para saber em qual posição ele... Antes dele vir, do antes Ricardo. De fechar com o Ricardinho. Caso o negócio se concretizasse, como ele veria o Ricardinho hoje? Mais como segundo volante. E como ele vê? E mais como meia. E até hoje essa dúvida persiste. Porque ele tem características de ambas as funções, apesar de eu preferir ele de segundo. O futebol ele é muito dinâmico, sim, essa é a verdade. Não existe uma verdade absoluta, não existe uma verdade absoluta. Tudo é questão de característica, adversário, momento. Perfeito. Vai ter jogos e momentos que nós podemos usar o Ricardinho mais adiantado. E vai ter outros que a gente prefere usar ele mais vindo de trás, como segundo volante. No mesmo jogo, às vezes. Às vezes no mesmo jogo, como exatamente. Já foi usado, e é importante você ter jogadores com características múltiplas, não só ele, mas o próprio Toscano joga mais aberto, mais centralizado. O próprio Dioguinho que também joga de extremo e joga de meia, o Marlon, o próprio Aldo. Então são jogadores versáteis que a gente tem. E isso hoje no futebol moderno é fundamental. É fundamental. Então, a gente tem um leque de opções, às vezes com os mesmos jogadores, sem ter que fazer trocas. Dá para mudar até o desenho, né? Exatamente. E isso é muito importante para o treinador. Só que para isso ele precisa testar. E você só vai ter o teste derradeiro e verdadeiro nos jogos. A resposta do campo para ti, né? Exato. Você pode até treinar, né? Mas treino é treino, jogo é jogo. E esse é o momento do Márcio estar fazendo essas experiências, né, digamos assim. Ajustes, né? Ajuste. E nos jogos, né? Graças a Deus, você fazer experiências nas vitórias, isso é ótimo. E aí eu tive um papo, e aí a galera sabe, por isso que eu quis vir aqui trocar, eu tive um papo também muito legal com o teu colega do outro lado, o Ney Pandolfo. Também para entender, muito legal, um cara que, vivência, se conhece e tal. E assim, ele falou um negócio que eu vou trazer por causa da história dos velhinhos bom de bola, tá? E quando eu entendo a velhinho, eu sempre serei time velhinho por causa de 47 anos, então tal. O pessoal me pergunta muito pelas experiências do passado, eu falo, cara, há uma diferença, uma opinião minha. Os que vieram agora com mais idade são melhores de bola do que os de ontem. Não quer dizer que os que vieram antes são ruins. Eu acho esses melhores. O Ricardo é bom de bola, o Toscano é bom de bola. Se ele vai aguentar, isso não é problema meu. Isso é fisiologia, fisioterapia, física. Mas esse perfil
E a segunda coisa é uma constatação. Para mim é melhor esses caras terem chegado agora do que no meio da Série C, porque você ajusta, ele entende e não dá para jogar todo jogo. Eu começo a entender o cara e o cara começa a entender o tipo de jogo. Mas quando você pensa num Toscano, quando você pensa num Ricardo, que tem uma diferença técnica grande, mas tem realidade, a Série C, por isso que eu citei lá, porque ele falou, a Série C te permite. Tem os caras com uma idade um pouco maior, porque o tempo de recuperação é melhor. Jogo só é isso? Semana a semana. Tudo isso é pensado. Nós sabemos que no campeonato estadual ele é complicado, muito mais por questões, ou até diria culpa, dos clubes e federação. Perfeito. Porque concordo. não cuidam, eu estava comentando agora, não tem a preocupação, digamos assim, com um dos principais objetos do espetáculo, que é o gramado. Parece que fica ruim 10 dias antes. Ninguém sabia que chovia, que o campo precisa ter a drenagem, ninguém sabia disso, é novidade. E eu venho, ontem mesmo eu estava conversando com a diretoria, nós tivemos uma reunião aqui em dezembro, logo que eu cheguei, antes de ter a reunião na federação, né, o conselho, e eu cobrei da federação, poxa, eu tenho uma reclamação aqui para fazer, não seria nem uma reclamação, um levantamento que desde que parei de jogar, principalmente onde eu comecei a ter um pouquinho mais de voz nos bastidores, e eu não vejo preocupação no Campeonato Paraense, que é os gramados. A federação tinha que exigir uma maior fiscalização em cima dos clubes para eles darem gramados em condições dos atletas. E o próprio Paysandu e Remo, que são os que puxam, deviam puxar essa porra, porque eles são os mais prejudicados, porque são os jogadores mais caros. É a porrada cair em cima de vocês, concordo contigo, né, chefe? E eu participei assim, de reuniões preocupado que se tinha 50 extintores, quantas saídas de emergência, se tinha um lanche da polícia, se tinha muitas coisinhas assim que, sabe, é importante? É importante, mas tudo parte do princípio do quê? O espetáculo. Quem faz o espetáculo? Os atletas. Onde? No campo, no gramado, gente. Eu já participei de várias conversas, desde a época que eu jogava, com jogadores que não queriam vir jogar aqui porque sabiam que jogar lama, campo ruim. Eu fui trabalhar nos últimos 3 anos em Manaus por causa dos campos, porque eu sabia que lá ia ter um campo bom para treinar, um campo bom para jogar. Se você vê os melhores lances do campeonato, eu falo do campeonato amazonense porque hoje os clubes paraenses estão à frente, né, em termos de ranking, de história e tal. Mas vai ver a estrutura. O campeonato deles é campos bons, campos bem cuidados. Que é uma vergonha pra gente, né? Aí a gente vai ver, infelizmente, nossos campos aqui, temos 2, hoje a Curuzu, o Bainão, talvez esteja nas melhores condições. Os demais são campos, né? Não vou nem comentar aqui. Então isso empobrece o campeonato, isso empobrece a federação. E como é que tu convence um Ricardinho a vir pra cá? Cara, assim... Porque assim... Eu acho que não foi nem tanto o Lecheva convencer. Acho que a história do clube, a grandeza do Paysandu foi o maior diferencial. Tá, mas o Ricardinho não tá, por mais que ele tenha 36 anos, o Ricardo não estava assim, putz, acho que eu vou parar, não tenho mais proposta. Ele não estava assim. Ele teve, eu imagino, sim, e tal. Talvez não, tipo, Botafogo, que subir e tal. Como é que chega alguém e diz assim, vem jogar aqui no Souza, mano, às 9h30 da manhã, bonito? Eu acho que o Ricardinho, nós pegamos ele pela palavra, porque ele estava meio que ainda indefinida a situação dele no Botafogo. E foi logo quando nós entramos em contato, foi até o Roger, que se não me engano, que fez o primeiro contato, a gente reunido ali. E acho que ele tinha acabado de saber que ele não ia renovar no Botafogo. A partir dali é óbvio que parecia... É a primeira vez que ele joga C, desculpa te interromper, chefe. A C? É. Não, eu acho que ele já deve ter jogado pelo Ceará, se não me engano. Tá. Mas ele já deve ter jogado sim. Mas era meio a casa dele, então ali era como se ele tá... Então, assim, eu acho que nós pegamos ele no momento certo e acabamos pegando... Acordou bem? Palavra. Acordou bem. É o caso vou pegar esse calozinho lá, essa breia. É mais ou menos o caso do Toscano também. Ele estava fazendo compra no mercado quando nós entramos em contato com ele. Ele falou, a gente tem uma opção aqui, precisa fechar, precisa dar resposta. E ele também tinha outras coisas que estavam aparecendo e já mandamos o pré-contrato. Ele falou, já precisa assinar para a gente apresentar. Ele não teve nem como respirar muito. Era um cara que estava disputando Série A, pô.
Não era titular, Toscano. não era titular absoluto do time, mas ele participou de 80% dos jogos do América. Não, cara, assim, é assim. Eu queria, e a gente já vai entrar na temporada, mas é bom trocar uma ideia assim. Eu nunca ouvi tanto na minha vida essa temporada o negócio de aposta. Aposta e profissionalismo. O clube tem que ser profissional, e fulano é aposta. Chegaram a dizer, inclusive, que o Ricardo era uma aposta. Falei, bicho, aí tu me pega. Tu pode até questionar a idade, tu pode fazer tudo. Uma aposta, um cara que tem a carreira dele, acabou de ser campeão, não dá. A aposta era o Lecheva quando chegou aqui. Não, a aposta é no menino que vocês trouxeram, que é daqui o Alex, o Veraldo no Remo, o Luan, tudo bem. E aí, mas tudo bem, o cara não quer aposta. O cara não quer o Ricardo porque ele é velho. Eu estou citando o Ricardo, que não é velho, por sinal, Ricardo, vem pra cá, joga pra cacete. Ele quer quem? Ele quer o cara no auge? Não vai vir, né, Lecheva? Tipo assim, não pelo Remo, não pelo Paysandu, não pela grandeza desses grandes clubes do Pará e não pelo futebol. Mas pelo momento. Pelo campeonato. Pelo campeonato. Não, e mesmo para ser, eu imagino que vocês terão dificuldades, porque é a Série C. Você tem pelo menos mais 20 opções, nem estou falando da A, tem mais 20 opções para o cara querer ir, que é a Série B. Mesmo que seja para o time que vai brigar para cair. Até voltando um pouquinho, que você comentou na pergunta anterior, eu acabei fugindo. Uma das coisas que eu nunca concordei também é que montar um time para o estadual e depois montar um time para a Série C ou para os campeonatos brasileiros. Não existe isso. Não, isso acho que está errado. Está errado porque aí você vai onerar a sua folha aí 2 vezes. Porque se você contratar um time no final desse campeonato do estadual, você vai ter que mandar os jogadores embora, tem rescisão. E o cara já vem mais caro. Tem uma série de obrigações que você vai ter que arcar com aqueles que estão indo embora e vai ter que arcar novamente com aqueles que estão chegando. E meio que na agonia, né? E você às vezes não sabe como eles estão chegando. Mas se o atleta está aqui desde o início, né? Além de você dar uma oportunidade para o atleta se estabilizar, ver escola para os filhos. Se sentir em casa. Se sentir em casa, maior tempo de adaptação. A outra, o campeonato estadual não serve de parâmetro. Serve de parâmetro. Perfeito. Porque o campeonato estadual você sabe realmente aquele que você... Pô, esse cara foi bem durante todo o estadual. E assim, não é só porque ele foi no estadual, uma certeza que pronto, tá. Mas você tem o fim, não, esse cara foi bem no estadual e com sobra. Então a gente sabe que ele vai ser muito útil durante o brasileiro. Não foi tão bem, mas ele tinha uma situação aqui, ou seja, do que eu imaginei, ele está engatando. Evoluir. Exatamente. Não, eu concordo contigo. E assim, então, pô, não posso perder. Tu falaste que tu não concordas e isso é quase um mantra aqui, né? É isso. De 2, não e tal, tem que montar outro. E muita gente falou, a grande frase também era: mano, de onde o Paysandu vai tirar dinheiro para pagar esses caras? Eu falei, cara, isso é o problema do financeiro bicolor, não é meu, não sai do meu bolso. Se saísse, eu podia fazer a mesma coisa ou coisa diferente. Isso é o problema de quem paga e de quem recebe. Mas vocês deram uma injetada, uma acelerada na formação de um time, então, pelo que tu está me falando, já para que estivesse semi-pronto. Tipo, se a C começasse domingo, você jogaria com esse time tranquilamente? Tranquilamente. Foi esse o pensamento. Esse time é o time que a gente quer para ser, óbvio. Mas estou dizendo, o nosso pensamento foi sempre montar um time que já tivesse um perfil para jogar uma Série C. Com condições de ser, não só o acesso, mas ser campeão da Série C. Se vai dar certo, claro que a gente não sabe. Que bom que tem o estadual no meio. Exatamente. Mas a nossa intenção é que, poxa, não deu certo 100% como a gente queria, mas deu 70%, deu 80%. Então só vão vir peças pontuais. Tipo, é óbvio que se você contrata 16, 17, não vai... Porra, mano, se der 15, vai comemorar. Mas se, por exemplo, 50% desses caras, 60% der certo, é um percentual de acerto muito grande. Inclusive porque o planilhamento o cara que eu sei que vai dar, esse aqui eu quero ver, ele não dá certo, estaria no plano, não é um erro de planejamento, né? Eu imagino. Exatamente, e a gente também tem essa preocupação e visão, né? Porque
nós tivemos que montar um novo time. Isso é muito complicado. Era isso, por isso que por isso que nas minhas avaliações eu disse, o Paysandu não está pronto, tem um monte de coisa, ajustes, defeitos, mas eu pensei que estaria aquém do que está. Porque se você aumenta o número de contratações, você vai aumentar também a probabilidade de erros. E a demora para que esse time vire um time. Exatamente. Mas nós analisamos muito antes de fechar os nomes. É como você falou, nós vamos contratamos, eu não sei o número 17. exato agora, foram 17 atletas. Você vai errar ali 3, Pô, você errar 4. Essa é a nossa média que a gente espera que não passe disso. Pô, mas se a gente acertar desses 17, acertar 10, 12, já é um percentual muito grande. Muito grande, já é um time, exatamente. É um time. Então, nós sabíamos que íamos ter que correr esse risco, porque a gente não ia insistir com atletas que estavam aqui e não deram certo. Perfeito. Né? Então a gente ia ter que correr esse risco nesse momento, mas graças a Deus até agora as coisas vêm dando certo. 2 perguntas de membros do canal. Então, te torna membro do canal, você pode estar participando. Faça a sua pergunta. Exato. Rapaz, Alexandre, eu vou chamar quando o Paysandu, se o homem não quiser mais o Paysandu, ele vai vir para nós. Vamos nós. Alexandre, uma pergunta do Luan. Luan é um cara que estuda muito futebol. Eu já falei para ele, sai dessa, quer entrar nesse meio, estudar para ser executivo. Eu falei, não. Ele não faz isso. É bom, mas é ruim. Ele perguntou assim que ele tinha, formação dele que eu vou te transformar em pergunta. Uma das tuas funções que ele ouviu lá atrás era fazer um ajuste também na galera de scout, de desempenho, organizar na lista de desempenho e tal. Como é que está isso? Continua mesmo agora com o campeonato ou isso já foi feito, era uma etapa? Valeu, Luan. Pergunta feita. Uma pergunta muito boa, né? Porque muitas vezes ele passa despercebido, né? O trabalho do analista. Mas é um trabalho de extrema importância no futebol moderno de hoje, né? E nós mudamos totalmente o nosso departamento, né, de análise. Houve então uma reformulação total. Nós tínhamos 3 analistas aqui o ano passado, esse ano ainda iniciou, né, na verdade. O que para a realidade do Paysandu hoje já é um exagero. Tá. Nós sabemos onde o Paysandu pode chegar e deveria estar, mas nós temos que ter a consciência de onde nós estamos. Perfeito. Né? Então nós diminuímos o número de analistas, né, dos 3 que tinham aqui, até num valor muito elevado para o padrão do Paysandu de hoje. Então nós diminuímos esse quadro, estamos com 2 analistas novos, onde um trabalha diretamente com o treinador dentro de campo, faz os scouts, passa os dados informativos de adversário, e o outro trabalha mais na análise de jogos, de vídeos, recortes, de captação de jogadores de mercado, né? Então são dois analistas que fazem trabalhos distintos, mas que ao mesmo tempo paralelos. Então um está mais ligado à informação diretamente passada para a comissão técnica e o outro está na parte de edição de vídeo, de análise de jogadores. Que eu imagino que é esse que faça também a parada do adversário, né? Isso. Tipo, isso aqui, bola aérea deles é assim. Exatamente. E tal. Aí isso é passado tanto dos treinos como dos nossos jogos, o jogo do adversário é passado diariamente para a comissão técnica, para o auxiliar Marcinho e para o nosso treinador Márcio Fernandes. E aí o uso disso também é importante, não adianta ter um monte de informação e isso não virar conhecimento. Sim. E o Márcio é aberto a isso, o Marcinho é meio fissurado nisso, né? Totalmente, até mesmo nas preleções, por eles não serem, né, oriundos do estado, digamos assim. Então eles ainda não conhecem todos os atletas, a arbitragem, os campos, então aí o Lecheva também entra. Tanto no próximo jogo eu tinha muito conhecimento do elenco da Tuna, então passei todas as informações características individuais de cada atleta. O elenco da Tuna foi o elenco do Castanhal de um ano, o elenco do Independente de outro. Pois é. Misturado tá lá Tuna. Exatamente. Então a gente também contribui com essa expertise que a gente tem de vivência de Campeonato Paraense, né? E o Márcio sempre muito atento, passa todas as informações que a gente passa para ele também passa para os atletas. Então, por isso que a gente fala, a sintonia, a sincronização dos departamentos hoje, ela está funcionando muito bem. Que bom.
E aí eu vou fazer uma pergunta da Ana Carolina, que é bicolor, a mais recente do nosso clube de membros lá, do Garbo e Elegância, e misturando com a do Felipe, que é rival, mas está de olho aí para saber das paradas. Ana Carolina quer saber de ti, tu meio que já falaste assim, do preparo, que esse time seria um time de C, mas se vocês ainda estão de olho em alguma coisa para agora, para o estadual de contratação, ou se vocês não, a gente vai o estadual assim, e aí se vier é só para ser, porque tem Copa do Brasil nesse meio também, né? Assim, a gente já tem... Não ia fugir essa pergunta, né? Mas a gente já tem um planejamento bem montado. A gente já tem jogadores aí que já estão no nosso radar para a Série C. Já temos 3 ou 4 nomes que nós estamos acompanhando. Já contrato? Não, ainda não. Um deles eu já tive um contato, mas sim, não houve nada de documental, mas já estamos apalavrado. Está disputando o Campeonato Paulista, mas já está apalavrado para vir nos ajudar no Campeonato Brasileiro. Nem pensar em te perguntar em qual posição, nem pensar. Longe de mim querer. Não, eu até esqueci a posição e o nome. De repente, mas é frente, meio ou atrás? De repente eu esqueci o nome e a posição. Não sei o nome eu sei. Dá essas coisas assim. Eu tenho esse problema de memória. Eu também. Eu tentei, vocês viram. Foi boa, não, né? Tá, mas já tem gente no radar. Né? Já temos aí 3 a 4 nomes para a Série C. E pro estadual ainda nós não fechamos nosso elenco, até porque nós ainda temos carência em algumas posições. Por exemplo? Um meia, né? Hoje nós temos meia de ofício mesmo, principalmente agora com a saída do Fazendia, só temos o Aldo e... O bichinho tá correndo para poder... Correndo, tá muito bem, tá correndo. E o Ricardinho pode fazer ali, né? Mas não é, mas ele curte jogar mais aqui, ele curte. É onde ele se destacou, né, na maioria ele olha muito o jogo, né? Ele não é um pifador, né? Ele é um organizador. Exatamente. Né? Então a gente tem algumas carências aí que pode chegar. Deve chegar. Vou fazer um corte assim. Chegarão mais contratação, como é corte de YouTube? Mentira, olha aí. Então tem, apesar de toda essa preparação para ser, tem. Agora vamos entrar, para eu também não me alongar, porque o papo tá bom, então daqui a pouco o Totti que está aqui atrás, o homem do cabelo nevado. Vou nem comentar esse cabelo dele. Não vai, né, Lecheva? Não, já comentamos. Não tá não, né, Lecheva? Mas foi promessa, foi, Totti? Eu acho que foi. Não, está aí mesmo, ele escolheu, não é nem assim. Pior Deixa eu te perguntar, o Wagner, que o nome dele é Wagner Leão, mas ele é papão, mora em São Paulo, Paysandu. Meu conterrâneo. Perguntou, ele mora lá. Ele perguntou uma coisa, ele me levantou uma coisa que tu pode ter 3 acessos e 3 funções diferentes: jogador, treinador e coordenador. Isso tá na tua cabeça ou depois que tu te tocaste, como é? Eu sou igual o Cristiano Ronaldo, eu quero bater metas e conquistar. Cara, eu tinha passado batido por isso, porque eu tinha passado da subida como técnico. Eu tinha 12, não foi? 2012. Eu tenho essa marca, né? Eu sou o único que teve acesso pelo Paysandu, tanto como jogador e treinador. E eu já tenho uma marca que talvez, acho que ninguém nunca no Paysandu teve tantas funções como eu. Isso acho que eu já fui quase tudo aqui. E agora eu posso, né, conquistar essa marca aí, conquistar acessos em 3 funções diferentes. E vou em busca dela, com certeza, como se estivesse jogando dentro de campo aí, dando carrinho e tudo mais. Então, olha, e eu queria te perguntar uma coisa. Algumas curiosidades, todo mundo sabe, todo mundo que é bicolor, sabe dos anos de ouro, e assim, são anos de ouro com formações distintas, né? O campeão brasileiro é o da Copa dos Campeões, o time da Libertadores e tal. Mas aquele momento, o que tu acha que deu a liga para aquele time ter aqueles anos? É dinheiro. Porra, velho, a gente tá vendo o Grêmio aí, que tinha um puta folha e tal. Ok, o time da Libertadores foi um time que teve bala, veio o Robson, que, porra, é diferente e tal. Mas, porra, esse time já tinha. E tinha uma base, não era assim nada. O que liga deu aqueles caras diferentes para conseguir ter esse tempo
grande de conquistas, de tudo. Olha, se tem uma coisa que eu posso te afirmar que não era um motivo para o sucesso daquele elenco, era dinheiro. Porque se eu falar que a média de salário dos atletas que foram campeões da Série B naquela época, você vai falar que eu estou mentindo. Nem time de Série D hoje tem média salarial Eu acredito. do que a gente ganhava naquela época. Agora, o grande mérito é que o Givanildo conseguiu montar um grupo muito homogêneo, onde não havia vaidade e as peças se encaixaram, cara. Não havia. Não é possível um grupo de 30 caras não haver vaidade. Com o Givanildo não tem, cara. É impressionante. Ou era uma vaidade que o Givanildo controlava? Talvez passava despercebido por Vocês eram brother? Muito. Existia diferenças. Não, lógico, pô. Tinha jogador tu não tem 30 amigos hoje, pô. Tu vai ter 30... Tinha jogadores que não se... Tinha momento que não se falavam no vestiário. Só que dentro de campo, cara, ali era como se fossem irmãos gêmeos. Tem uma parada do Giva que para mim é absurdo esse cara. Eu acho que ele não tem o mais reconhecimento nacional. Para mim é bizarro, Eu porque ele é monstro. Concordo. Eu me lembro muito do Van Dijk, que quando chega ele não engata. Ele não tem isso? Fez o gol na estreia e depois passou o resto do campeonato. E o Givanildo foi banco. E aí mesmo. Aí é o que é, né? Exatamente. Porque o Givanildo, como eu te falei, ele pode não ser um estrategista como era o Luxemburgo, reconhecido muitos tempos atrás, só que para ter a leitura de jogo do Givanildo e gestão de grupo como ele, eu nunca vi. Mas ele é brabo mesmo ou ele é só... Não, cara, ele era brabo com a imprensa, com diretoria, que não cumpria aquilo que prometia. Agora, com os jogadores, cara, você não vai achar um jogador que jogou com ele e vai falar mal dele. Nenhum. Mesmo os que eram titular e nem os que eram reserva. Mas tu não tiveste só ele nesse período, né? Tu tiveste ele... Não, aqui no Paysandu foram quase 7 anos jogando, foram muitos treinadores. Nesse período aí eu me lembro bem do Dario, que é o da Libertadores, teve Ivo Vortman, Hélio dos Anjos, Ivo Vortman, muito importante Ivo Vortman. Para mim, eu sempre dou assim, as minhas duas referências como treinador é Givanildo e Ivo Vortman. Pode crer. O Ivo Vortman, os trabalhos... Eu pensei que o Ivo ia voar no Brasil, mas ele escolheu também um outro caminho. Ele ficou muito tempo fora também, né, na Arábia lá. Então o Ivo tá com o boi na sombra. Mas assim, o trabalho do dia a dia do Ivo Vortman era assim, excepcional, cara. Cada dia um trabalho novo. Talvez os trabalhos muito parecidos com os trabalhos de hoje, que os treinadores usam hoje aqui. O Ivo Vortman já fazia naquela época. Quem era o mala dessa época? Como jogador ou treinador? Jogador. Que tu dizia que do bicho insuportável. Não é filha da puta, não. É insuportável. Ah, porra, mala do cacete. Cara, assim, eu não vejo nenhum jogador da nossa época. Tinha uns caras que eram meio boleirão, né? Não chegaria a ser mala. Não tem mala, não tinha. Barrentinho. Marrento, o cara que... Por exemplo, tu é um cara mais de boa. Marrentinho tinha um que eu, inclusive, eu chamo de Marrentinho, não chamo pelo nome. Que é um que vestiu o leão lá com a camisa do Paysandu, que é o Albertinho. Mas aquele é louco, na verdade. O Albertinho, eu chamava ele de Marrentinho, porque ele sabia o potencial dele quando ele acabava com o jogo que era normal ele fazer naquela época. Porra, e talvez ter essa noção tenha atrapalhado ele, se achou mais craque do que achou que precisava fazer menos para conseguir. Cara, ele era bom de bola, moleque. Aquele fato dele marcou e vai eternizar, está eternizado, né? Mas para um profissional a gente sabe que não cai bem, né, cara? Mas para a torcida do Paysandu... Então, mas por exemplo, ele saiu lá fora, isso não tinha tudo, eu acho que ele... Enfim, mas eu lembro. E eu queria te falar eu vi jogos desse time, Libertadores, aí eu quero te fazer uma pergunta. Tu trocaria aquele 1-0 pelo perder lá de 1-0, não ter essa parada icônica, ganhar de 4-2 aqui e passar da Bombonera, do Boca? Eu falei como se da Bombonera. Se fosse para classificarmos, com certeza. De boa. De boa, não precisaria. Qual foi a reação ali, Alexandre? Cara, assim, eu vou até um pouquinho antes. Quando eu fui entrevistado aqui nas vésperas de iniciar a Copa dos Campeões,
O Paysandu era o patinho feio das Copas dos Campeões. A E é única só os coisa tubarões, né? A única coisa que tinha era jogar em casa, e Pois nem a final seria aqui. Pois é, então era só os tubarões do futebol brasileiro. Aí tinha nós, o Náutico, que também já era um patamar um pouquinho mais acima, assim, por ser do Nordeste. Estava né? na A já, não estava na A? O Paysandu estava na A já. Eu lembro que eu fui bastante enfático assim para um repórter da ESPN, ele até meio... Quando eu afirmei que mesmo o nosso grupo estando Corinthians, Fluminense, Náutico, e eu afirmei que o Paysandu... ele perguntou o que o Paysandu esperava da Copa dos Campeões. Ganhar. Até onde ele achava que... Tipo assim, ele falou, vocês acham que vão ganhar de alguém? Tipo, acho que era isso que ele queria saber. Eu falei, olha, até onde nós vamos eu não sei, mas eu posso te garantir que nessa primeira fase a gente classifica. E ele olhou meio com espanto. E conforme as coisas foram acontecendo, eu tive certeza que o Paysandu ia fazer história na Copa dos Campeões. Não tem como cravar que nós íamos ser campeão. Nem do jeito que né? foi. Nem muito menos do jeito que foi. Perdeu o primeiro jogo em casa, aí uma final épica, acho que talvez uma das finais mais épicas aí do nosso futebol. E na Libertadores eu tinha certeza também que nós faríamos uma grande campanha, não tão boa como fizemos. Tenho certeza que ninguém imaginou o Paysandu ganhar do Boca Juniors na La Bombonera com um jogador a menos. Assim, nós jogadores dentro de campo, é claro que a gente sempre tem a confiança, mas quem está de fora não ia esperar. Não, mas mesmo assim vocês iam dizer, pô, quase ninguém ganha aqui se a gente sair daqui com a história mostrava perder aquilo, de 1-0 e Exato. Vamos para casa. A história mostrava isso, né? Então... Era o que? Era o Santos? Que tinham ganho deles lá? Santos e o Cruzeiro. O Cruzeiro e vocês, né? aí agora veio mais Depois alguém. Depois ganhou, acho que o Fluminense ou o Grêmio ganhou lá também. E mais do que aquele jogo, cara, porque é muito emblemático, por tudo e tal. Acho que fica até mais emblemático que o autor do gol depois vai jogar lá e tal. Mas a campanha, pô, vocês goleiam, porra. Vocês goleiam na Libertadores, assim... uma das maiores goleadas de um time brasileiro na Libertadores fora de casa. E é a melhor campanha de uma primeira participação, não é isso? Até 2011 era a melhor campanha de um clube brasileiro na primeira fase. Acho que o Corinthians em 2000 Não, mas eu digo, e eu acho que ainda é a melhor participação, é a melhor campanha de uma primeira participação. Ah, sim, isso sim, é a melhor campanha. Surreal aquilo. Surreal, nós fizemos 8 jogos na Libertadores. Conto de fada, Lecheva, conto de fada, tipo, tu acha que isso pode se repetir para um futebol paraense? E eu peço para que tu te imbuia do espírito do analista e se tenta tirar um pouco do teu bicolor. E tu acha que isso é possível no futebol paraense? Sinceramente, não. Não acredito. Pode ser, tem meios para isso, mas é meio que surreal você pensar nisso. Nós fizemos 8 jogos na Libertadores. Até porque o acesso a ela agora... O acesso já é muito mais complicado. Então, nós fizemos 8 jogos, uma única derrota. Melhor campanha da primeira fase no clube brasileiro, que disputou pela primeira vez a Libertadores. Quem era Paysandu naquela época? Paysandu, quer queira ou não, ele passou para outro patamar. Desse momento. Então, assim, é muito difícil você imaginar um clube do Norte atingindo essa performance do Paysandu. Mas uma competição sul-americana não é tão absurda. Ah, não, uma sul-americana sim. Uma sul-americana é bem plausível. É meta, pode até virar, vamos fazer isso daqui a 4 anos e tá em tal lugar, para daqui a 5 anos a gente tá disputando. Eu acho que tinha que ser até o desejo, assim, a Libertadores nós já passeamos por ali, vamos tentar uma sul-americana aqui agora. E aí, porque se tu tá aqui, para tu tá aqui é passo a passo. Exatamente. Na dificuldade daquele time bom de bola, mas dificuldade, e todo mundo ali era bom de bola, mas vocês conhecem quem é, puta que pariu, quem vocês procuravam? Quem era o cara que, ou para segurar a bola e para decidir? Ah, não tinha. Daí eu posso te garantir que todos os atletas vão falar isso, porque nosso time era muito homogêneo, muito homogêneo. Não tinha o cara que... Tanto que nós não tínhamos, assim, a nossa preocupação... Cara, hoje eu saí do jogo sentindo uma dorzinha, acho que eu não vou jogar o outro jogo. Não, eu vou com dor, porque se eu não jogar, o cara que vai entrar no meu lugar, ele vai ficar. Porque nosso time era muito, muito bom. Tanto os jogadores que eram titulares, como os que entravam durante os jogos. E tinha muito isso também, que eu me lembro, né? Tinha o time lá, base, mas meio de campo, então... Nossa, ali era eu, o Sandro,
o Wanderson, Rogerinho, Jobson, Magno, Velber. Era uma Vocês rotatividade estão muito ouvindo? grande. Muitos desses, hoje em dia, vocês virariam a cara e chamariam de aposta, né? Exatamente. Velber, Wagner, o Magno. Magno, então, o Sandro não veio. O Sandro virou o Sandro, né? Depois o Goiano, mas o Sandro... Aqui, no trabalho, o Lecheva virou o Lecheva aqui. Se a gente for todos esses, até o próprio Robigol, ele foi virar um Robigol aqui. O Yarley, quando veio, ele veio num momento muito ruim no Ceará. Fase. Todo mundo fala, poxa, esse jogador que estava reserva do Ceará que vai vir fortalecer o Paysandu numa Libertadores. E o Robigol, na verdade, o Robigol hoje seria, entendo como o Toscano. Ih, tá velho. E já passou o que tinha que passar. O Vandic também, o Vandic veio pra cá com, acho que exatamente com 36 anos. Perfeito. Tanto que ele jogou 2 temporadas, ele chegou em 2001, E jogou o Robson? 2001, 2002 e parou em 2003. Então, tá vendo o que a gente quer? É óbvio que é outro futebol, óbvio que é. Mas assim, tem coisas, cara, que eu acho que a gente perdeu a noção, velho. A gente parece que não usa, porque eu acho que o passado não é pra tu viver dele. Mas é para tu pegar experiências exato, e moldar. Porque senão também, por que vocês queriam o Lecheva aqui? Porque ele é bonito? Não é. Não é. Legal? Pra cacete. Muito. Competente? Pra cacete. Melhor ainda. Não dá. Mas assim, é porque tudo que ele viveu te dá... credibilidade. E porque vocês querem viver o que ele representa. Que é aquela era de ouro. Mas assim, Lecheva, para a gente terminando, senão, o que seria hoje uma nova era de ouro bicolor? Mas na realidade, a curto prazo, tipo, daqui a 3 anos para ti, a minha era de ouro, daqui a 3 anos tá na A. Pronto, matou, é isso. Em 3 anos, tipo, sobe agora... O meu grande sonho, o meu objetivo... voltar a ver o Paysandu na Série A e eu fazendo parte desse projeto, desse sonho. Esse é o meu grande objetivo. Mas isso tem já planilha de tempo? Vamos fazer assim, assado? Já é tipo 2024? Cara, eu infelizmente eu não posso ainda fazer esse plano. Eu tenho um vínculo até o final do ano com o Paysandu. Até porque aí vai ter novas eleições. Fatores externos. Então a gente não sabe qual o pensamento da diretoria que virá. Então a gente não tem como. Mas para mim, cara, se eu tivesse que cravar hoje aqui, qual é o grande sonho do Lecheva na carreira profissional? Não é dirigir São Paulo, Corinthians, é tentar estar presente na volta do Paysandu na Série A. Tá, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu não vou terminar com ela porque vai parecer sacanagem, mas foi uma pergunta de tanta gente que eu acho que demonstra 2 coisas. Em algum momento da tua carreira, tu passaste por Tuna, tu passaste por Paysandu. Em algum momento, tipo, tu tá vivendo isso com o Thiago e na tua época tu viveu isso direto. Indas e vindas da tal da travessia. Tu fala com muito... Bom, vou usar o termo certo aqui. Muita paixão do Paysandu. Mas houve algum momento que uma travessia foi considerada ou foi sondada? Não, sondada sim. Jogando ou já em outra função? Sondada, assim, quando na verdade eu vim para o Paysandu, já havia uma sondagem, né? Tanto que foram me buscar na saída de um treino na Tuna, na época o Tourinho, né? Isso tinha muito, né? Na verdade não foi nem um treino, foi um jogo da Tuna, sei que acabou o jogo, eu estava saindo do Souza ali. Você vai se arrumar aqui, vem filhinho, vem. E aí tem um carro lá, me falou, Lecheva e tal, daí se identificou. Quase o sequestro relâmpago, né? Eu fiquei meio assustado assim, né? Porque a Tuna não é, já isso em 2000, não era um clube que tinha tanto assédio assim, né? E eu fiquei meio assustado na hora, mas daí se apresentou e tal, queria conversar comigo, vamos que eu te deixo lá eu morava ali na Pedreira, nessa época. Tu já começou bem, né, velho? Já foi pro Pedreira, já tava nos paramentos. Agora eu entendo porque gostou tanto daqui. Aí houve aquela conversa, eles falaram do projeto, claro que a gente já conhecia o Paysandu e tal, e acabou que no ano seguinte, isso já era final do ano praticamente, e no ano seguinte eu acabei vindo para o Paysandu. E depois, quando eu saí em 2005, o Paysandu ainda estava na Série A, no mesmo momento que foi anunciada a minha saída do desligamento do Paysandu, um diretor do Remo me ligou. Na época, na verdade, ele tinha um trabalho na imprensa
E eu não liguei, né, o nome, a pessoa, e quando eu queria falar comigo, mas eu achei que seria uma entrevista para falar da minha saída. Acho que eu sei que é. E quando eu cheguei no escritório dele, um escudo do Remo bem grande assim, falei, pô, repórter, né? Aí ele falou, não, que o presidente do Clube do Remo procurou a gente, pediu para fazer esse contato e tal. Claro que a gente entende que Remo e Paysandu são as duas grandes forças do estado do Pará. E eu sempre tive um respeito por todos os clubes paraenses. E eu acho que essa quantidade de pessoas que me perguntou sobre isso demonstra exatamente esse respeito. Eu acho que me pareceu ele podia ter jogado aqui também. Isso é curioso, que essa relação é o que eu sempre senti também do nosso maior rival, dos torcedores no caso, né? Só que eu agradeci muito, né, a possibilidade, né, da oferta que eles estavam me fazendo, o interesse, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me ver jogando naquele momento no nosso maior rival. Talvez pela história, ter acabado muito de recente brigar, também. E então acabou não acontecendo. Então, acho que por tudo isso aí a gente não acabou naquele momento. Vincularam o treinador. Rolou alguma coisa na tua época de treinador? Sim, como treinador também, já houve vários Mas aí contatos. como treinador, se caso acontecesse, era outra pegada. Aí foi outro momento, outra história já, né? Não, como treinador, acho que as funções são bem diferentes da de jogador, identidade. Mas tu ia ter trabalho. Não, com certeza. Uma derrota não ia ser só uma derrota. O Thiago vai passar por isso, falei com assim ele. como eu sei que no Paysandu também não. Sempre que meu nome por motivos diferentes, mas a gente sabe da responsabilidade por tudo isso que você falou, pela nossa história, expectativa, então sempre vai ter um peso diferente. E eu queria deixar aqui um testemunho, eu fiz um meio de campo da cultura e eu saí de lá falando, pô, tu estava com o Lecheva, falei, cara, assim, o contato que eu tive com o Lecheva foi pouco, o cara é um lorde. Até brinquei, como é que esse bicho, todo educado, toda coisa, consegue estar nesse meio que é só... Que bom que tu te mantém, que está conseguindo as coisas, te mantendo calmo, sereno. E outra, gente, serenidade, ser gente boa não tem nada a ver com ser leso. Né? Pro cara é que talvez, inclusive, seja o contrário, né, Lecheva? Eu também acho que é bem ao contrário. Pois é, porque a galera acha que tu tem... Mas enfim, para terminar. Um jogador, um companheiro teu que tu olhava... Aqui, do Paysandu mesmo, daquela época que tu olhava, todo mundo era bom, todo mundo jogava, o Belber, acho que tu olhava e tu dizia, cara, esse bicho é bom demais. Esse é fora de série. Só pra gente terminar. Cara, eu posso fazer assim, é como eu falei, todos os atletas daquela época tinham assim um papel ímpar no time. Não tinha que esse é mais importante que esse. Não, é o cara que tu olhava e tu dizia, mano do céu. Agora, assim, a gente tinha proximidade maior com alguns, principalmente. Eu posso falar muito dos que jogavam comigo no meio de campo. E eu sempre falei isso em outras entrevistas, em vários momentos, que de todos os clubes por onde passei, joguei com muito bons jogadores, o meu parceiro ideal no meio de campo sempre foi o Jobs. A gente se dava muito bem, tanto na hora de atacar. Eu joguei uma vez, quando eu estava na Tuna, pelo Campeonato Estadual. E é pior, né? É bem pior. A partida é ficar, esse cara não para, movimenta muito, cara. E assim, eu sempre coloquei ele assim, como meu parceiro, porque a gente sempre jogava meio que os dois volantes, 2-6. Naquela época a gente jogava com 4, era normal 4-4-2, né? Então assim, a gente sempre se complementava muito bem. E o Sandro, né, que era uma das grandes referências nossas. E muita gente fica com a imagem do Sandro só do cara que... Mas é curioso. Mas não é verdade. Então, o curioso, o Sandro foi taxado, digamos assim, depois que ele saiu do Paysandu. Tipo o Charles Guerreiro. Porque aqui quem era o responsável por isso era o Wanderson e o Rogerinho. O Sandro aqui era quase um é bom de bola. Sim. Por sinal, o Gameleira, falaste em título... Não, o homem ganhou por tudo. Ele é o maior campeão da história do Paysandu. O único bicampeão jogando. Jogando só por isso, aí você já imagina. Pode crer. O clube tem 2 títulos brasileiros e tem um cara que participou dos 2. Com 10 anos de diferença. 10 anos de diferença. E depois ganhou tudo com a gente, né? Nos maiores títulos. E só para terminar, um cara que tu queria ter jogado, que tu jogava aqui contra, que tu queria que tivesse vindo pro lado de vocês e nunca deu certo, ou se deu certo? Não, um cara que eu sempre quis jogar isso aqui no nosso lado, acabou dando certo, foi o Velber.
O Velber era craque de bola, o Velber Craque, era né? craque de bola. Poderia ter alcançado aí voos mais longos, principalmente depois que ele foi para São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Velber também teve O jeito. teve uns problemas. Sim. Normalmente quando você fala problemas extra-campo de jogador, se Farra, não fala é que é isso. farra, bebida, e o do Velber não era nada disso, porque o Velber nem bebia, não era cara de estar em farra, em festa, mas sabendo que ele tinha problemas familiares que, ao meu entender, assim, acabaram atrapalhando um pouquinho a carreira dele. Esse aí, porque eu tive uma experiência com ele na Tuna antes, né? E antes dele vir para o Paysandu, ele foi para o Remo. Sim, Então pô. era um cara que eu sempre falei, poxa, esse Depois moleque- volta. Depois teve foi até conturbada a passagem dele vindo para cá. foi Isso na vocês época- viviam, hoje isso causa uma polêmica, isso era ano a ano tinha, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Aí esse era o cara que da região aqui que eu sempre tive, pô, esse cara, se viesse aqui pro Encaixou, nosso grupo né? encaixar, e tanto é que encaixou. Tanto que na Copa dos Campeões, a partir da minha lesão, ele acaba assumindo ali a minha posição de titular e ajudou o time a chegar ao título. Pô, filha da mãe, vem do rival, ainda joga a zica, tu te lesiona, ainda pega tu e tu ainda fala bem dele, tu é muito bonzinho. Só que Alexandre. depois o treinador teve que dar um jeito de jogar os dois juntos. porque Tá quando eu doido. voltei na Libertadores, daí ele deu um jeito de colocar os dois no time. Galera, a gente teria mais 2 horas para bater papo, o homem tem que trabalhar, eu não quero ser responsável por uma falta de reunião e depois aí e tal. Alexandre, eu queria te agradecer, o papo sempre é muito bacana. Pô, espero muito que tenha- bacana. Foi um dos melhores papos que eu participei. Pô, fico feliz. Sorte pra ti. Manda um abraço pro Márcio e pro Marcinho. Os caras, eu acho que vocês contrataram 2 caras assim, trabalhadores, sabedores do campeonato, já viveram momentos de dificuldade e de alegria. isso mesmo. O Fred é um cara que eu também ouvi que o homem é um tanque também de trabalho. E espero sinceramente, estou aqui na Curuzu, então vou falar que o Paysandu no final do ano eu possa bater um papo com qualquer um de vocês, Estamos à disposição, com certeza. comemorando o acesso à Série B, e eu já falei, por favor subam, eu não aguento mais falar no canal de Série C, não quero mais. Nem Só se eu. for da Tuna e do Castanhal, porque aí é acesso. Exatamente. Vocês, e se puder os dois, porque eu acho que a rivalidade, a gente vai ter que aturar os dodói, atura na B. Não, eu quero ver um Reparo na Série A, mano. Eu quero ver um Reparo na Série A. Cara, tu já pensaste isso, Poxa, Alexandre? seria magnífico. Cara, para quem ama futebol, eu acho que, sei lá, eu acho que eu ia ter aquele momento de extasiar, de reviver coisa, não é? Para quem não viu, esse cara jogou e eu vivi, é uma coisa surreal. É, verdade. Então, nação, te inscreve, compartilha, te torna membro para eu trazer sempre caras melhores, de mais alto garbo e elegância, assim como o Lecheva, o homem que está coordenando a temporada bicolor. Valeu, tamo junto, é nóis. Um grande abraço aí. É nós que heróis. Vamos lá, rapaziada. Vamos compartilhar aí, se inscrever no canal. E para que venham mais pessoas aí ter esse bate-papo aí descontraído e bacana. Valeu?